Olá, sejam bem-vindos ao canal Passagens Bíblicas. Hoje, convido todos vocês a embarcarem comigo em uma jornada profundamente inspiradora e cheia de lições de vida. Uma história que nos remete aos tempos bíblicos, mas que ainda ressoa intensamente em nossos corações e vidas hoje. Esta é a história de Jó, um homem cuja fé inabalável nos oferece um exemplo poderoso de como enfrentar as adversidades com coragem, resiliência e uma confiança inabalável em Deus. Jó, um homem cujo nome é sinônimo de paciência e resistência. Ele vivia na terra de Uz e era conhecido por sua integridade, justiça e temor a Deus. Jó era um homem abençoado, com uma grande família, vastas posses e uma reputação irrepreensível. Ele tinha 7 filhos e 3 filhas, possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Além disso, tinha muitos servos e era considerado o maior de todos os homens do Oriente. No entanto, a história de Jó não é apenas sobre suas bênçãos, mas principalmente sobre suas provações. E que provações foram essas? Certo dia, os anjos se apresentaram diante de Deus, e Satanás também veio entre eles. Deus perguntou a Satanás se ele havia considerado o servo Jó, um homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Satanás respondeu que Jó era fiel, porque estava rodeado de bênçãos e proteção. Então Deus permitiu que Satanás testasse Jó, mas com uma condição: ele não poderia tocar na vida de Jó. E assim começou a série de provações que iriam testar a fé de Jó ao extremo. Em um único dia, Jó perdeu tudo o que possuía. Um mensageiro chegou para informar que os sabeus haviam atacado e levado os bois e jumentas, matando os servos com a espada. Enquanto ainda falava, outro mensageiro chegou para informar que fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos. Mais uma vez, antes de terminar, outro mensageiro informou que os caldeus formaram 3 bandos, tomaram os camelos e mataram os servos. E por fim, o golpe mais doloroso de todos. Um vento forte veio do deserto e atingiu a casa onde seus filhos e filhas estavam reunidos, fazendo-a desabar e matando todos eles. Diante de tamanha tragédia, como você reagiria? Jó rasgou suas vestes, rapou a cabeça e prostrou-se em terra. Mas em vez de amaldiçoar a Deus, ele disse: Nu saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei. O Senhor o deu, e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. No entanto, a provação de Jó estava longe de terminar. Deus permitiu que Satanás testasse Jó novamente, desta vez atacando sua saúde. Jó foi afligido por feridas dolorosas da planta dos pés ao alto da cabeça. Sentado em cinzas, ele pegou um caco de cerâmica para raspar as feridas. Sua esposa, em desespero, disse-lhe: Ainda retens a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Mas Jó respondeu: Falas como uma doida. Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal. Em tudo isso, Jó não pecou com seus lábios. A notícia das aflições de Jó se espalhou, e 3 de seus amigos, Elifaz, Bildade e Zofar, vieram visitá-lo. Ao vê-lo de longe, mal puderam reconhecê-lo e choraram em alta voz. Durante 7 dias e 7 noites, eles ficaram sentados com Jó, sem dizer uma palavra, pois viam que sua dor era muito grande. Quando finalmente começaram a falar, seus amigos, em vez de consolar, acusaram Jó de pecado. Argumentavam que tanto sofrimento só podia ser resultado de alguma transgressão. Jó, entretanto, manteve sua inocência, clamando por respostas de Deus e questionando a justiça do que lhe acontecia. E então, em um dos momentos mais profundos da narrativa, Deus respondeu a Jó. Do meio de um redemoinho, Deus falou com Jó, não com respostas diretas, mas com uma série de perguntas que destacavam sua infinita sabedoria e poder. Deus perguntou:
onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Dize-mo, se tens entendimento. Através desse discurso, Deus lembrou Jó da grandeza e mistério da criação e da pequena compreensão humana diante do divino. Confrontado com a majestade e a sabedoria de Deus, Jó respondeu com humildade: Bem sei eu que tudo podes e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim que eu não conhecia. Jó reconheceu suas limitações e a soberania de Deus, e isso marcou o início de sua restauração. Deus não só restaurou a saúde de Jó, mas também lhe deu o dobro de tudo o que possuía antes. Ele teve mais 7 filhos e 3 filhas, e suas filhas eram as mais bonitas de toda a terra. Jó viveu mais 140 anos, viu seus filhos e os filhos de seus filhos até a 4ª geração. Ele morreu velho e cheio de dias, uma vida de restauração e bênçãos que nos deixa uma mensagem poderosa de esperança e fidelidade. Mas como podemos hoje aplicar as lições da história de Jó em nossas vidas? A história de Jó não é apenas uma antiga narrativa de sofrimento e redenção, é um guia prático para nossa jornada de fé nos tempos modernos. Primeiramente, a fé em meio às adversidades. Todos nós enfrentamos desafios que testam nossa fé, seja uma doença, uma perda financeira, conflitos familiares ou crises pessoais. A história de Jó nos encoraja a manter nossa confiança em Deus, mesmo quando não entendemos o porquê de nossos sofrimentos. Em um mundo onde a incerteza é constante, a fé inabalável de Jó é uma âncora que nos mantém firmes. Além disso, a integridade e a retidão de Jó são exemplos que devemos seguir. Em nossos dias, somos constantemente tentados a comprometer nossos valores e princípios em troca de ganhos rápidos ou aprovações temporárias. Jó nos mostra que mesmo nas situações mais difíceis, devemos manter nossa integridade e viver de maneira justa. Ser íntegro significa ser verdadeiro consigo mesmo e com os outros, mesmo quando ninguém está olhando. Outro ponto importante é o apoio em tempos de crise. Os amigos de Jó falharam em oferecer o apoio adequado, preferindo julgar em vez de consolar. Isso nos ensina a importância de sermos verdadeiros amigos, oferecendo empatia e apoio sem julgamento. Em tempos de crise, todos nós precisamos de alguém que esteja ao nosso lado, não para nos criticar, mas para nos apoiar e nos encorajar. E o que dizer sobre o questionamento e o diálogo com Deus? Jó não teve medo de expressar suas dúvidas e questionamentos a Deus. Isso nos ensina que é saudável levar nossas preocupações a Deus, buscando um relacionamento honesto e aberto com Ele. Muitas vezes, em nossos momentos de maior desespero, nos sentimos abandonados e esquecidos. Mas a história de Jó nos lembra que Deus está sempre disposto a nos ouvir e que nossas perguntas são válidas e importantes. Reconhecer a soberania de Deus é outra lição vital que Jó nos oferece. O diálogo de Jó com Deus nos lembra da grandeza e mistério divino. Precisamos reconhecer nossas limitações e confiar na sabedoria de Deus, mesmo quando não compreendemos seus caminhos. Em um mundo onde o conhecimento humano é exaltado, é essencial lembrar que há uma sabedoria maior e um plano divino que vai além do nosso entendimento. Por fim, a esperança e a restauração. A restauração de Jó nos dá esperança de que, após as provações, Deus pode trazer restauração e bênçãos. Devemos manter a esperança viva, sabendo que Deus é fiel para nos restaurar no devido tempo. Em nossos momentos de maior escuridão, a história de Jó nos lembra que a luz da esperança nunca se apaga. Ao aplicarmos esses ensinamentos em nossa vida diária, podemos fortalecer nossa fé e experimentar a paz e a esperança que vem de um relacionamento profundo e confiável com Deus. A história de Jó é um testemunho eterno de que a fé verdadeira supera as maiores adversidades e que Deus é fiel para recompensar aqueles que permanecem firmes.
Então que possamos, como Jó, dizer: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. E que essa visão transformadora nos guie em todos os dias de nossa vida. Que nossa fé seja fortalecida, nossa esperança renovada e nosso amor por Deus e pelos outros seja profundo e verdadeiro. Que a história de Jó inspire cada um de nós a viver com integridade, confiar na soberania de Deus e manter viva a esperança, não importa quão difícil seja a jornada. E assim encerramos esta reflexão sobre a fé inabalável de Jó. Que suas lições ecoem em nossos corações e nos guiem em nossa caminhada diária. Agradeço a todos por me acompanharem nesta jornada e desejo que a paz e a graça de Deus estejam com cada um de vocês. Até a próxima e que Deus os abençoe abundantemente.